Boa tarde, galerinha. Estamos de volta para a nossa aula para dar continuidade ao estudo das circunferências. Agora iremos estudar sobre as relações métricas da circunferência. Para a gente falar sobre as relações métricas da circunferência, devemos relembrar alguns elementos da circunferência, tá? Então, igual eu falei no comecinho da outra aula sobre circunferência, eu falei sobre o centro, o raio e o diâmetro. Aqui apareceram elementos novos, né? Nós temos o centro, que é o raio, o diâmetro, corda, arco, reta tangente e reta secante. Vocês estão vendo que tá tudo coloridinho e combinando com o seu elemento na figura, tá? O raio R tá aqui, o diâmetro em vermelho passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência, tá? Passa pelo centro da circunferência. A corda é uma retinha que eu passo em qualquer lugar da circunferência e toque em duas partes, aqui e aqui, ó. Se alguém pode até perguntar, professora, mas o diâmetro passa por dois pontos da circunferência também. Sim, o diâmetro é a maior corda da circunferência, que tem o maior tamanho. E as outras são cordas normais, mas essa aqui, quando eu desenho uma corda que passa obrigatoriamente pelo centro, ela deixa de ser uma simples corda e passa a ser o diâmetro, tá? Quando eu passo uma corda, eu determino um arco, ó, um pedacinho da minha circunferência, tá bom? Então, daqui em verdinho claro. Então, corda, arco. Então, aqui, vou botar até um C aqui para a gente determinar quem seria esse. O raio seria R, o diâmetro seria AC, que vai de A até C. A corda seria AB, tá bom? Aqui, AB. O arco também seria AB. Qual é a diferença? Ele tem uma voltinha em vez de uma retinha em cima dele, tá? Então, sempre que tiver uma voltinha é o arco. Retinha é a corda. A reta tangente azul, que é a reta T, e a reta secante S, que é a continuação aqui do arco, da corda, tá? Eu coloquei junto para facilitar não ter mais um elemento. Então, quando ela para dentro da circunferência, ela é considerada só uma corda. Quando a gente dá continuidade para cima e para baixo, que ela se torna infinita, é chamada de reta secante, tá bom? Gente, eu já ia esquecendo de falar uma coisa muito importante. A reta secante, ela toca a nossa circunferência em dois pontos, tá? Sempre, dois pontos. Já a reta tangente, ela toca apenas em um ponto aqui, tá bom? Chama até de ponto T aqui. E quando ela toca nesse ponto, se eu traçar um raio encontrando este ponto, eles sempre vão ser perpendiculares, formar um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante porque às vezes dá até para resolver algum tipo de exercício usando esse detalhe do 90 graus, um Pitágoras, ou não, mas já é uma vantagem a mais para vocês aí lembrar que é um ângulo de 90 graus, são perpendiculares, tá bom? Continuando. Então, quais são as relações métricas da nossa circunferência? A primeira é a relação entre as cordas. Nós só vamos ver três, tá? A quarta relação métrica tem a ver com triângulos, retângulos, Pitágoras, enfim. Então, dá para vocês resolverem por Pitágoras. Então, vocês não precisam decorar nenhum tipo de fórmula, tá? Faz o desenho do triângulo, usa como triângulo inscrito, usa Pitágoras e resolve. Já essas outras são operações novas, né? Fórmulas novas, então a gente tem que relembrar para vocês. Relação entre cordas. Lembra que corda liga dois pontos da nossa circunferência. Então a gente tem duas cordas, a corda AB e a corda CD, tá? Então aqui eu fiz um desenho maior para a gente conseguir utilizar essa relação. O que diz a relação entre cordas? Que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, o P tá aqui no meio, gente, tá vendo? Ó? A e B, então PA, PB, e do outro lado PC, PD. Não tem letra nenhuma, professora. Como é que eu vou resolver? Não tem problema, a gente coloca. Quem é que fica no meio das duas cordas? É o ponto P. Então, eu vou escrever o ponto P aqui.
Aí eu vou e chamo qualquer um de AB e o outro de CD. Eu vou escolher o AB, o em pezinho, e CD, o deitadinho. Podia trocar que não tinha problema nenhum, tá, gente? Então, vamos lá. PA vezes PB. Do P até o A, ó. É esse pedacinho aqui, ó, gente. De P até A, né? Quem é PA? É X. Vezes PB. Olha lá, PB. Tá vendo aqui? X mais 2. Vou botar dentro do parênteses. Igual a PC. PC 3 vezes 8, que é o outro aqui, tá vendo? Então, aqui nós vamos fazer chuveirinho, multiplicar aqui, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x igual a 24. Virou uma equação do segundo grau. Vou só organizar, tá certo? E nós temos que fazer Bhaskara. Virou equação do segundo grau, temos que fazer Bhaskara, tá? Lembrando que o A é 1, o B é 2 e o C é menos 24. Então, vamos lá? Bhaskara, delta, B ao quadrado. Quem é o B? 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 24. Lembrando de colocar dentro do parênteses quando for negativo, tá, galerinha? 2 ao quadrado é 4, menos com menos fica mais, 4 vezes 1 vezes 24, 96, o nosso delta vale 100, tá? Vamos achar o x. X, quem vai ser o x? É menos b, menos 2, mais ou menos a raiz do 100, que é o nosso delta, dividido por 2A, que é 2 vezes 1, que é 2. Galerinha, essas fórmulas vocês já sabem, revimos na primeira aula, então não dá pra gente perder tempo. Além de vocês terem revisado a equação do segundo grau nas aulas com a professora Leilane agora nas primeiras, tá certo? Então, continuando, nosso x vai ser menos 2, mais ou menos 10, dividido por 2, nós temos duas raízes, x' e x duas linhas, menos 2 mais o 10, né? Primeira conta a gente faz com mais, dá 8, dividido por 2 dá 4, e menos 2 menos 10 dá menos 12, dividido por 2 dá menos 6. Não valem os dois resultados. Na equação do segundo grau vale, na função também vale, mas aqui não, porque é um segmento. O segmento não pode ter valor negativo. Então, esse não vale, só vale o 4, tá bom? Pronto, sabendo a formulinha, gente, fica bem simples da gente resolver. E as três relações métricas são muito parecidas, estão fáceis de lembrar, tá? Eu lembro que a professora Jessie, numa das aulas, ficou PA, PB, PC, PD. PA, PB, PC, PD. Então, tem que fixar isso na cabeça. Relação entre secante e tangente. Qual a diferença? Vocês estão vendo que aquele lá, eles estavam dentro da circunferência, eram cordas. Aqui já saiu da circunferência. O ponto P continua sendo o ponto de encontro entre as retas, né? Aqui são reta, tangente, secante, lá era entre duas cordas. Essa é a minha reta tangente, a PA, porque só passa por um pontinho. E a secante, que toca no ponto B e no ponto C. Vocês lembram que era PA, PB, PC, PD, né? Como aqui não tem o D e só tem um pontinho nessa, então é PA ao quadrado. Olha lá, ó, PA ao quadrado. E aí fica PB e PC, que é tudo. Bom, então vamos ver um exemplo para a gente conseguir aplicar a formulinha. Então, professora, do mesmo jeito, não tem ponto, vamos colocar os pontos. O meu ponto P vai ser o ponto de encontro da retinha roxa com a verde. Aqui é a minha retinha tangente, então vai ser o nosso ponto A, P e A. E os outros dois vai ser o B e o C, certo? Aqui tá faltando um pedaço, mas nós sabemos que de O até C é um raio e de O até B é outro raio. Se é raio, mede X, né, gente? Então, vamos lá para a nossa formulinha. PA ao quadrado.
Quem é PA? 12. Então, 12 ao quadrado é igual a PB, de P até B, que é 9, vezes PC. Tudo, gente, ó. Tudo isso daqui. Então, é x mais 9. Quando eu junto, eu somo, não é multiplicação. Então, é x mais x, 2x, mais o 9. Vamos fazer distributiva, famoso chuveirinho, e vamos resolver. 12 ao quadrado é 144. 9 vezes 2 são 18x, mais 9 vezes 9, 81. Passando para lá, diminuindo, 144 menos 81 é igual a 18x, que dá 63 igual a 18x. Dividindo, né? Ficaria 63 dividido por 18. Não dá para dividir exato. Se vocês tiverem calculadora, vocês vão achar. Se não tiver calculadora, vocês podem simplificar. Se eu dividir por 9 aqui, fazer a simplificação por 3, depois por 3 ou direto por 9, né? 9 vezes 7 dá 63, então dá 7, e 18 por 9 dá 2. Aí aqui fica fácil, 7 dividido por 2, 3,5. Se quiser deixar 7 sobre 2 também, não tem problema, tá? Vamos para a nossa terceira relação métrica, a relação entre secantes. Então, tem duas retinhas do lado de fora. Não sei se vocês perceberam, as duas aqui estão do lado de fora, se encontram também do lado de fora, então o nosso ponto P. E aí, marca ABCD, do mesmo jeito que a outra, tá vendo? Aqui já estão com os pontinhos para facilitar a vida de vocês, PAB, PCD. E a gente vai simplesmente substituir. Tá vendo? A mesma equação, PAPB, PCPD, PAPB, PCPD, tá bom? Mesma coisa, não mudou nada. Então, é só substituir, olhar quem é cada pedacinho e fazer a continha. Vamos lá fazer essa continha? Quem é PA? PA é X, vezes PB. Perdão, errei. PA é 3 e PB é X, tá, gente? Não importa a ordem da multiplicação. Desculpa, galera. Ó, PA 3, PB X, 3 vezes X. PC 4, PD 15. Continuando, 3x é igual a 4 vezes 15, 60. X é igual a 60 dividido por 3, 20. Essa foi muito fácil, né, gente? Acho que foi a mais fácil de todas, porque deu uma equaçãozinha bem simples, né? Uma envolveu a equação do segundo grau, a outra foi uma distributiva que tinha um pouquinho mais de desenvolvimento, mas essa, sem dúvida, foi a mais facinha. Pronto. Acabamos circunferência. Vamos começar a nossa matéria de polígonos. Então, vamos lá, começar polígonos. O que é um polígono? Polígono é uma figura plana, definida por uma linha poligonal fechada, simples e com a sua região interna. Então, aqui nós temos o desenho de um polígono. É uma linha poligonal, tá vendo essa verdinha, que é considerada linha poligonal fechada, simples e sua região interna. Professor, não entendi o simples. Por exemplo, essa estrela, ela é não simples porque se cruza as retinhas. Já o polígono não pode se cruzar, tá bom? Então, vamos lá ver quais são os elementos do nosso polígono. Primeiro, os lados. São os segmentos de reta AB, BC, CD, DE e EA, né? Que liga as retinhas, são as linhas poligonais. Tá vendo que eu marquei um pouco mais forte aqui, nosso AB, tá bom? Aqui. Aí é BC, CD, DE, EA, né? Os vértices são os pontos de encontro entre lados consecutivos. Então, o lado AB e BC formam um vértice, que é o B. O BC e o CD formam um vértice C. Tá vendo que eu marquei um pontinho vermelho? O CD com o DE forma-se o vértice D e assim por diante, tá? As diagonais são segmentos cujas extremidades são dois vértices não consecutivos, tá? É a nossa famosa estrela que está desenhada aí dentro do nosso polígono, né? No nosso pentágono, no caso aqui.
eu não posso ligar A com B, porque quando eu ligo A com B, eu formo um lado. Agora, se eu ligar A com C, que não é consecutivo, não é um seguido do outro, eu formo uma diagonal. Se eu ligar C com E, eu formo outra diagonal. Tá vendo que eu botei mais fortinho aqui? C com E com B, né? E assim por diante. E nós temos os ângulos internos e externos. Coloquei juntos porque eles estão juntos, um do ladinho do outro. Um dentro do polígono e um fora do polígono. Peguei aqui o ângulo E, por exemplo, né? O vértice E, tem o ângulo E interno e o ângulo E1 externo. Eles dois juntos, gente, um interno com o externo, formam 180 graus. Então, lado, diagonal, vértice, ângulo interno e ângulo externo. Bom, os lados determinam os nomes dos polígonos. A quantidade de lados determina o nome. Se eu tenho 5 lados, pentágonos. Estão lembrados? Ou vértices também, né? Se eu tenho 5 vértices, tem 5 lados, então é um pentágono. É tudo a mesma quantidade. 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. O único que muda são as diagonais. E vocês devem lembrar do ano passado, quando vocês viram como calcular a quantidade de diagonais. Tá bom? Continuando, nós iremos estudar a parte quando o polígono é inscrito ou circunscrito. O que é um polígono inscrito? Ele está desenhado dentro da nossa circunferência, tocando na circunferência. Porque eu posso desenhar qualquer coisinha dentro do círculo, mas para ser inscrito, ele tem que tocar a nossa circunferência. Os vértices do polígono, o vértice A toca aqui, o B, o C e o D. Assim como nesse hexágono também, tá? Porque eu poderia desenhar um hexágono dentro da circunferência, mas para ser considerado inscrito, tem que tocar na circunferência, tá? Sendo considerado um polígono inscrito, ele tem duas propriedades. A primeira propriedade é em relação ao triângulo. Quando nós temos um triângulo inscrito na circunferência e esse triângulo inscrito, um dos lados coincide com o diâmetro, lembra que isso é o diâmetro porque passa pelo centro da circunferência, esse triângulo é obrigatoriamente retângulo, com aqui o meu ângulozinho de 90 graus, sempre oposto ao diâmetro, tá? Então, eu posso ter vários triângulos inscritos dentro dessa circunferência, mas se um dos nossos lados passar pelo diâmetro, ele com certeza vai ser retângulo, tá bom? Sendo assim, a gente consegue calcular o tamanho dos lados ou ângulos com essa propriedade muito importante. Vamos ver um primeiro exemplo. O meu primeiro exemplo diz que ali o OC, que é o raio, é 2 raiz de 34, logo, aqui também é 2 raiz de 34, né, gente? Porque também é raio. Logo, se são 2 raios, é um diâmetro. Se é diâmetro, esse triângulo é retângulo aqui no ponto A. E se é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Estão lembrados? Tenho certeza que sim, que vocês revisaram a aula da professora Leilane. Então, vamos lá. Se é Pitágoras, vamos resolver, que é hipotenusa ao quadrado. Quem é hipotenusa? O maior lado oposto ao ângulo de 90 graus. 2 raiz de 34 mais 2 raiz de 34 é 4 raiz de 34 ao quadrado. Estão lembrados? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? 6 e x, né? 6 e x, tá bom? Lembrando que os catetos formam um ângulo de 90 graus, né? 4 raiz de 34 ao quadrado, gente, vamos lembrar. 16, 4 ao quadrado é 16, e raiz de 34 ao quadrado é 34. Igual a 36 mais x ao quadrado. 16 vezes 34, fazendo continha bonitinha, eu já fiz aqui, deu 544. Menos 36, passei para o outro lado, né? Igual a x quadrado. Logo, o nosso x vai ser a raiz de 508. Ô númerozinho esquisito para a gente fazer a raiz, né? Com certeza não é exato também, esse 2 raiz de 34 não ajuda, né, gente?
508. Vamos fatorar aqui bonitinho. Por 2 dá 254. Por 2 dá 127. Eu acho que 127 é primo. Porque não dá por 3. Que aqui dá 10. 5 não. 7 também não dá. 11 não dá. 13 já passa, né? Porque se eu dividir por 13, ele dá menos do que 13. Então, ele é primo. Vocês sabem dessa regrinha, né, gente? Se a gente dividir por um número primo e o resultado já der um outro número menor que o primo que você usar, já acabou. Então, aqui ficou 2 raiz de 127. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui ele não falou nada de lado, tá vendo? Nesse segundo exemplo, ele só falou ângulos. Então, vamos lá. Do mesmo jeito, aqui eu tenho um diâmetro. Se eu tenho diâmetro, ele aplica a primeira propriedade. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Bom, x é menor que 90 graus, óbvio. Mas vamos lá, outra característica que a gente vê. Tá aqui o centro, ó. Do O até o B é o raio. Do O até o C é outro raio. E do O até o A é outro raio. Logo, formamos triângulos isósceles. Olha só, esse triângulo OAB tem lados medindo R e R. Se esse lado é igual a esse lado, né? O OA é igual ao OB, os lados, os ângulos também são iguais. O ângulo A vai ser igual ao ângulo B. Então, se B é 38, aqui também é 38. Nossa, esse 8 ficou feinho, gente. 38. Então, x mais 38, que eu descobri ali, que é 38, é igual a 90, que é o ângulo A todo oposto ao diâmetro. Logo, x é 90 menos 38. X é igual a 52 graus. Pronto, acabamos. Facinho esse, né? Vamos para a nossa próxima propriedade. A segunda propriedade fala sobre o quadrilátero inscrito na nossa circunferência. O que acontece quando o quadrilátero está inscrito na nossa circunferência? Ele diz que os ângulos opostos desse quadrilátero são suplementares. Todo mundo lembra o que é suplementares? 180 graus. Quem é oposto? O A é oposto ao C. Então, A mais C vai ser 180 graus. E B mais D, que só o que sobrou, né, gente? Também vai ser 180 graus. Então, A mais C, 180. B mais D, 180. Tá bom? Vamos resolver um exercício. Tá aí um quadrilátero. Vocês estão vendo que esse ladinho aqui, gente, está bem pequenininho. Mas não deixou de ser um quadrilátero. Se tem 2 ângulos, tem 4, ó. Então, é um quadrilátero. Quem seria o oposto? Vocês acham que 100 é o oposto de 140? Não. Primeiro que não dá nem certo, que não dá 180. 140 é o oposto a y? Não. Porque tá um ao lado do outro. Então, 140 é o oposto ao x. Então, 140 mais x é 180. Logo, x é 40, né, gente? Facinho essa conta. Não vou nem fazer demorar, não, tá? X é 40. Sobrou o 100 e o y. 100 mais y também é 180. Logo, o nosso y é 80. Moleza esse exercício, né? Agora, vamos para os polígonos circunscritos e a propriedade no polígono circunscrito. Vamos lá? O polígono circunscrito, ele fica fora da circunferência. Vocês lembram no outro? Estava dentro da nossa circunferência. Quando o nosso polígono está fora da circunferência, ele é chamado circunscrito e ele vai ser, seus lados são tangentes à circunferência. Daqui o lado tangente, ó, toca em uma partezinha da circunferência. Aqui é o lado que toca, lá no escrito eram os vértices que tocavam
na circunferência, lembra? O vértice tocava na circunferência e aqui é o lado que toca na circunferência, tá bom? Aqui, tangente, tangente e tangente. Vamos para a propriedade do polígono circunscrito. A terceira propriedade diz o seguinte: quando um quadrilátero convexo é circunscritível, ou seja, está circunscrito a uma circunferência, a soma das medidas de seus lados opostos são iguais. Então, eu tenho que somar os lados opostos e eles vão ser iguais. Vamos ver a figura? Tá aqui, o quadrilátero, 4 lados, está fora da circunferência, tocando. Os seus lados estão tocando, né? Aqui a nossa circunferência, tá? E aí ele fala que os lados opostos, o AB e o CD, são opostos. Se eu somar eles dois, vai ficar igual à soma dos outros dois que estão faltando, tá? Esse teorema chama Teorema de Pitot. E antes de sair o Teorema de Pitot, vocês, na 8ª série, se eu não me engano, vocês aprenderam que esse pedacinho, esse biquinho aqui que forma, que são de retas tangentes, tem o mesmo tamanho. Por isso que sai essa propriedade, tá? Então, a propriedade diz que AB mais CD é igual a BC mais AD. Então, aqui você forma triângulos semelhantes, então você prova que esse tamanho é igual a esse. Que aqui é raio, esse lado é um lado comum, então, com certeza, esse terceiro lado vai ser igual, né? Vamos resolver um exercício usando o Teorema de Pitot. Inclusive, vocês tiveram um praticamente igual a esse numa das APs. E muita gente errou besteira nesse exercício aqui, né? Então, vamos lá para a gente não errar na nossa próxima prova. O quadrilátero ABCD está circunscrito a uma circunferência. Determine o valor de P e o perímetro desse quadrilátero. Nós temos que fazer duas coisinhas, tá? Bom, como ele está circunscrito, nós acabamos de ver que os lados opostos somados são iguais. Vou até repetir a continha aqui embaixo. AB mais CD é igual a BC mais AD. Então, vamos lá. AB é P mais 1 mais CD, P mais 3, igual a BC, que é P, mais AD, que é 2P. Certo? Então, somando, P mais P dá 2P, 1 mais 3 dá 4, igual a P mais 2P, 3P. Vou passar o 2P para lá, fica 4 igual a 3P menos 2P. Logo, o nosso P é igual a 4. Olha que moleza, gente. Foi bem facinho também assim da nossa AP. P é 4. Agora, vamos para o perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Muita gente na prova perdeu um score à toa, porque perímetro não é P, gente. P é a letrinha que ele está perguntando. Perímetro é considerado a representação dele como 2P's, tá? Então, só põe perímetro. Quem é o perímetro? É a soma de todo mundo. Então, vamos somar. P mais 1. O P é 4, então esse lado AB vai ser 5, né, gente? 5 mais 4, tá bom? BC, ó, AB, P mais 1 aqui vai ser 5. 4 mais 1 é 5. Aqui é 4. Aqui, 4 mais 3 vai dar 7, né, gente? 7. Mais 2 vezes o 4, vai ser quanto 2 vezes 4, gente? 8, né? 8. Então, o nosso perímetro vai ser igual, quem quiser botar 2P também pode, tá? O nosso perímetro vai ser 9 mais 7, 16, mais 8, 24. Prontinho! Acabamos essa primeira parte de polígonos. Vamos continuar. Na nossa próxima aula, nós faremos a finalização sobre polígonos regulares e áreas, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus.
Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Não esqueçam de, se tiver algum exercício que vocês tenham tido dúvida, mandar mensagem pra gente. Tchau, tchau.